Com o segundo bloco, doutora Germana Laureano conosco. Você acompanha o Roda Viva Pernambuco, TV aberta, canal 22, canal 31, canal 25. Quem tem net, sintoniza o canal 15, Sky ou Vivo, canal 322. E pelas redes sociais, você nos acompanha pelo Facebook e também pelo Instagram. Pessoal, lembrando, nós estamos de volta ao rádio todos os dias em 2 horários. Pela manhã, das 6 às 7 da manhã, na Rádio Transamérica, FM 92.7, e à tarde com o nosso debate Transamérica, debate ao qual a gente discute os vários temas, e esse debate conta com a presença, inclusive, de muita gente aqui e vai contar. Doutora Germana Laureano, a senhora respondia no primeiro bloco ao doutor Perazzo, e aí eu passo já para você, tá, Rebeca, e para o doutor Laércio, para que vocês perguntem. Mas a senhora respondia a alguns questionamentos feitos pelo doutor Perazzo e queria concatenar a sua resposta, por favor. Eu falava... É sobre a questão técnica, né, do político, acho que faltava essa pergunta, não era? Isso. Da inclusão de político nos tribunais. Eu falava da composição dos tribunais de contas, que nós, do Ministério Público de Contas, defendemos uma PEC que está em tramitação na Câmara dos Deputados, a PEC 329/2013, que defende que esses órgãos de contas, os magistrados de contas, sejam selecionados mediante critérios técnicos, que os órgãos de contas sejam compostos exclusivamente por técnicos e que isso não representa nenhum tipo de preconceito contra a classe política em absoluto, porque os tribunais de contas exercem uma função relevantíssima, nobilíssima, mas técnica. Então, nada mais razoável e nada mais lógico de que ela seja desempenhada por técnicos e não por políticos. Então, isso é o que nós defendemos. O órgão de classe dos magistrados de contas já reconhece, e isso é louvável e tem que ser registrado, que é necessária sim uma reforma, mas eles defendem que os critérios técnicos sejam preponderantes, mas ainda sejam mantidos políticos, porque eles poderiam colaborar com sua expertise na gestão, ali no julgamento das contas. A gente respeita isso, mas a gente diverge por essa razão que já falei. E também a necessidade de existir um órgão que controle esses magistrados de contas, que nós achamos que deve ser o CNJ, porque eles já são regidos pela LOMAN. Então não teria sentido se criar, sobretudo na atual conjuntura do país, por uma questão de racionalidade, um órgão novo para controlar os magistrados de contas. Então, respondendo a sua pergunta, existe realmente, de fato, esse sentimento em todos aqueles que fazem o sistema Tribunal de Contas, inclusive dos próprios magistrados de contas, que nós chegamos a uma quadra da história em que é necessária essa reformulação, esse aperfeiçoamento do sistema. Rebeca, sua primeira participação, Rebeca. Boa noite. Boa noite. Hoje, o DRACO, que foi instituído recentemente, fez uma operação na Prefeitura de Camaragibe, e aí afastou o secretário, e aí é uma investigação de suposto desvio de verbas. E o Ministério Público de Contas, esse ano, no começo do ano, começou a investigar também a Prefeitura de Camaragibe, após aquela polêmica determinação do prefeito de convocar todos os cargos comissionados, independentemente de vontade ou não, a participar de um bloco carnavalesco em que a noiva dele cantaria. E aí eu queria saber, dessa investigação do Ministério Público, uma atualização, o que é que o Ministério Público tem investigado em relação ao prefeito? Investigou também viagens feitas por ele e pela noiva, pagas com recursos públicos, feitas a São Paulo, Eu queria que a senhora falasse um pouco dessa questão. Perfeito. Então, inicialmente eu queria registrar que essa operação que aconteceu hoje pela Polícia Civil, que contou com a participação do Ministério Público Estadual, a doutora Mariana, a promotora de Camaragibe, ela é fruto de uma atuação em parceria de vários órgãos, de várias instituições, inclusive do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas. Existiam 2 auditores do Tribunal de Contas lá na operação, a doutora Silvana Leles, que chefiou essas operações, falou conosco, porque estamos sempre atuando em parceria, porque eu acho que é assim que a gente consegue bons resultados. E desde o começo do ano, como você bem colocou, nós temos nos reunido todos esses órgãos para tratar de Camaragibe, porque muitos atos irregulares têm aparecido na administração municipal desde o ano passado já. No início do ano, nós recebemos uma denúncia do presidente da Câmara de Vereadores de uma situação irregular em relação ao orçamento
porque foi enviado o projeto de lei pelo prefeito e não foi aprovado pela Câmara de Vereadores, mas mesmo assim, o que foi que o prefeito fez? Ele reuniu o grupo que o apoiava na Câmara e resolveu promulgar a versão que ele havia enviado, mesmo sem ter sido seguido o trâmite regular do processo legislativo. Então nós recebemos essa denúncia, antes mesmo de eclodir essa história com a noiva, dos shows, e pedimos ao relator das contas no Tribunal de Contas que emitisse um alerta no sentido de que aquela versão, aquele projeto de lei que ele tinha enviado não podia ser utilizado. Paralelamente a isso, surgiu essas notícias, que são fato público e notório, de que ele convocara todos os servidores comissionados para comparecer aos shows da noiva. Então, nós nos preocupamos se havia ou não investimento de recursos públicos naqueles shows. E, a partir daí, começamos uma investigação conjunta com o Ministério Público Estadual, com a Polícia Civil, e pedimos informações sobre isso. E começaram a surgir as denúncias. Então, uma delas foi justamente essa a que você se reporta das viagens. E a resposta que nos chegou não foi satisfatória, no sentido de comprovar a finalidade pública dessas despesas fundiárias. A Prefeitura confirma que o prefeito viajou com a noiva, porque ela é servidora comissionada da Prefeitura de Camaragibe desde setembro, aproximadamente, mas não explica a razão pela qual essa servidora teria que acompanhá-lo, porque as atribuições dos cargos que ela ocupava não guardam pertinência com o motivo da viagem. Então, nós estamos articulando qual a melhor estratégia, que não seria interessante ainda para as investigações de divulgar. O que por hora eu posso dizer é que a regularidade de todas essas despesas fundiárias vai ser analisada pelo Tribunal de Contas quando apreciar a prestação de contas dele agora em 2018, né? E que essa operação de hoje ainda vai ter alguns desdobramentos. A senhora acredita no possível afastamento, né? Ou até mesmo, não sei, do prefeito, né? Afastamento, de repente prisão, não sei. A gente por hora não acha melhor não divulgar, porque tudo isso está sendo examinado e a gente pode acabar de tornar inefetiva alguma ação que a gente possa vir a processo de licitação também com construção, com empresas de construção civil também, que eu acho que do final do ano passado tem também. Que está nesse bolo, vamos dizer assim, de investigação. Eu posso dizer que tem muita coisa. Deixa eu ir para o doutor Laércio, sua primeira participação, doutor Laércio. Boa noite. Alda, agora eu vou usar o microfone. Eu queria dizer, para mim é um prazer, eu só queria dizer para a senhora o seguinte: todo mundo que eu conversei, ou quase todo mundo, disse: rapaz, eu vou para participar do programa que Aldo Vilera loucamente me convidou para fazer parte da bancada, para conversar com a procuradora de contas do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público de Contas. Aí, o Ministério Público de Contas, o que é isso? Então, eu, como não sou da área, fui dizer para eles o que era. Eu fui prefeito 2 vezes, tive todas as minhas contas aprovadas, mas isso não quer dizer que eu seja absolutamente correto. Porque nem sempre a conta, ela qualifica isso. A conta é conta. A gestão é gestão. E essa diferença que precisa ser visto. Por isso que precisa do político no Tribunal de Contas. Para não ser só técnico. Como eu já ouvi técnico dizer para mim, olha, essa lei, uma lei federal, ela é uma lei federal, mas não é uma lei nacional. Ela não pega. Um técnico do tribunal. Então, isso na realidade, quem tem que ter o sentimento para traduzir isso, muitas vezes é o político. Tem técnico que sabe disso. Eu sou um apaixonado pela questão do Ministério Público, porque eu acho que é a instituição que devia ser a primeira instituição da população. Eu entendo que o Ministério Público deveria ser, sempre estar, a população sabendo que ele estava perto dela, seja o Ministério Público, onde o doutor Mavel representa muito bem, aqui outros promotores de justiça muito bons temos no Estado, seja o Ministério Público de Contas. Mas eu acho que era importante que a senhora pudesse colocar para o telespectador o que é que significa
qual o papel, para que serve, como é que a população pode usar o Ministério Público, e depois então a gente entra nesses aspectos que aqui foram levantados, que eu acho que a relação mais importante, eu como sou municipalista, eu entendo que tudo aquilo que está ao lado do município, seja para fiscalizar, para controlar, para criticar, para punir, para ajudar, para colaborar, para participar, eu acho que tudo isso é importante, é válido, porque isso completa a história do município e faz com que valide esse ente que hoje está hoje não, já vem há um bom tempo, tão desprezado, até no aspecto de quem poderia ajudá-lo para ele ter mais aderência dentro da República Brasileira. Mas seria muito importante que a senhora pudesse dizer ao telespectador isso. Perfeito, excelente a colocação, até porque, enquanto o senhor falava, eu lembrava que quando eu estava na faculdade, eu nem sabia que no Tribunal de Contas existia um Ministério Público de Contas, sabe? Porque isso, imagina o cidadão que está em casa, né? O Ministério Público, quando a gente pensa em Dr. Maviael, né? Aquele que a gente pode bater na porta para pedir toda e qualquer coisa. A gente nunca pensa que no Tribunal de Contas tem um Ministério Público especializado, tem um ramo do Ministério Público. Então, quem somos nós? O que nós fazemos? Né? Quase ninguém sabe. Eu fui servidora do Tribunal de Contas quando eu estava na faculdade. Existia um cargo no tribunal que era nível médio, que hoje nem é mais, hoje é nível superior. E eu fiz concurso, e quando eu cheguei no Tribunal de Contas foi que eu vim saber, Aldo, que tinha um Ministério Público que atuava lá. E olha que eu tinha sido aprovada num concurso público, tinha estudado e não sabia. Então, assim, a colocação, agradeço muito a oportunidade de me dirigir ao telespectador e fazer esse esclarecimento. Nós somos um ramo do Ministério Público e, como tal, nós somos advogados da sociedade e defendemos os interesses da sociedade dentro do Tribunal de Contas. E o que é isso? Somos fiscais da lei dentro do Tribunal de Contas. Então, estamos ali ao lado do cidadão para fiscalizar a aplicação dos recursos por todos aqueles que estão investidos do MUNOS de gastar os recursos públicos. Então, são os prefeitos, são os vereadores, é o governador, os secretários de Estado. Então, estamos fiscalizando o julgamento das prestações de contas. Toda sessão de julgamento no Tribunal de Contas tem que ter um membro do Ministério Público de Contas presente. Senão, a deliberação vai ser nula. Então, somos também mais um canal que pode levar para o Tribunal de Contas uma demanda desse cidadão. Então, por exemplo, o cidadão ele pode apresentar uma denúncia ao Tribunal de Contas de algo que na ótica dele é irregular. O remédio que não está chegando lá, ele sabe que tem um convênio lá do Estado que transferiu um recurso para se comprar um remédio, para se comprar merenda, mas ele foi desviado. Ele pode fazer essa denúncia diretamente ao tribunal, mas pode fazer para a gente, e a gente tem um instrumento chamado representação. A gente pode representar o tribunal para que ele investigue aquilo. Nós também podemos recorrer das decisões do tribunal. Todos os achados que a gente vê a partir das investigações da auditoria, dos julgamentos do tribunal, nós podemos representar para outros ramos do Ministério Público. Por exemplo, nós não podemos ajuizar ações de improbidade. É o Ministério Público Estadual ou o Ministério Público Federal, conforme a natureza dos recursos envolvidos. Mas cabe a nós, dentro do sistema Tribunal de Contas, nós, o Ministério Público de Contas, fazer essa representação. Então, esse é o nosso papel. É dessa forma que nós podemos ajudar o cidadão e sermos advogados da sociedade perante o Tribunal de Contas. Agora, desculpa, doutora Germana, o que a gente tem notado ultimamente, e aí a gente falou no início, é essa culpabilização do Ministério Público, contra o Ministério Público, né? Vem do Supremo, através do seu Gilmar Mendes e de outros membros ali, ela vem em rangel dos políticos, boa parte dos políticos, os maus políticos, né? Quando você vai para o Congresso, muita gente questiona a ação do Ministério Público. A senhora acha que não é uma campanha, mas existe uma coisa meio subliminar, uma tentativa de enfraquecer o Ministério Público? É porque é como se estivesse nas mãos do Ministério Público demonizar a atividade política, né? Ou se quando, por exemplo, vou puxar para a minha sardinha, né? Não. Como se quando o Ministério Público de Contas tivesse uma representação apontando uma irregularidade na aplicação do recurso público. O mal político ele não quer ser fiscalizado.
Eu acho que cada um tem que entender o papel do outro. Eu estou ali para fazer a fiscalização da aplicação do recurso. Ninguém tirou ninguém de casa para ser prefeito ou para ser vereador. Se você não quer ser fiscalizado, não se lance para esses postos onde você será fiscalizado, porque você está gastando um dinheiro que é do povo. E tem que alguém, em nome do povo, lhe fiscalizar. É porque, veja, inclusive, senhores, não só políticos, membros da imprensa também. Né? A imprensa está tomando partido para uma série de coisas absurdas. E se me permite até intervir, ninguém mandou ninguém desviar dinheiro. Aliás, desviar dinheiro público é crime. Subtrair dinheiro privado também é crime. Não é? Então, essa reação, você aí tirou como exemplo alguns políticos que têm dezenas de milhões de reais em suas contas, que nunca fizeram outra coisa senão exercer cargos públicos, são multimilionários. Não é? O que acontece é o seguinte: para uma ação humana consistente na prática de crime, você tem denúncias criminais, investigações criminais, e isso mancha o político. Então, no lugar de daí, como mancha qualquer pessoa, mas o que mancha não é o fato de ser processado. O que devia levar em consideração e a sociedade começar a reprovar é a conduta que deu origem àquele processo. E daí entender que essas instituições de controle e defesa da sociedade trabalham para a sociedade. Pode haver erros, lógico, e há formas, inclusive, de buscar a correção desses erros. O que querem, simplesmente, é acabar. Deixa eu pedir permissão mais uma vez para a senhora e aos colegas. Rápido intervalo. Roda Viva volta daqui a pouco com mais um bloco, terceiro. A doutora Germana Laureano é a nossa convidada, está no centro do Roda Viva hoje. Já já a gente volta.